Paz seja convosco, mais um sábado com a nossa última lição que o Senhor preparou para estarmos aqui hoje. E vamos dar início então para a gente já falar da nossa última lição e concluir a história de José, que nós viemos aprendendo já, o semestre inteiro. Então, pequenos de Cristo, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esta tarde de sábado que o Senhor preparou para estarmos aqui hoje, aprendendo mais e mais da Tua Palavra. Que nós somos vitoriosos, pois nós chegamos até aqui, Senhor, de 13 sábados, 13 lições que nós aprendemos um pouco mais da Tua Palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para que essa conclusão seja satisfatória e fique guardada em nossos corações com bons frutos, em nome de Jesus. Amém! E hoje o nome da lição não poderia ser diferente, é um final feliz. E agora, para concluir a história, a leitura bíblica vai finalizar em Gênesis 46 e no versículo 47. Ok? Então nós vamos para o nosso Memória em Ação, que é o nosso texto que a gente sempre lê bíblico, que é: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito em Romanos 8:28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28 é o nosso versículo. Então vamos para nossa lição, comentando sobre José. O que vocês lembram da aula passada que aconteceu? José foi fiel, influenciou toda a sua família. Nesse momento, ele estava lá, os irmãos já sabiam, já tinha mandado ir buscar o pai, mas eles ainda não tinham se encontrado. E é o que nós vamos ver agora. Jacó mudou-se para o Egito com toda a sua família e com seus animais. Olha uma imagem. Quando estamos com os nossos familiares, nos sentimos fortes, alegres e felizes. Nada mais gostoso do que aquela reunião de família, que tem um monte de primo, prima, tio, todo mundo feliz, correndo, bastante comes e bebes, né? Deixa a gente feliz, a gente se sente forte de ter todos ali próximos da gente. Foi assim com José. Como é bom ter a família reunida. Devemos, porém, viver bem uns com os outros. Isso quando tá todo mundo bem, não pode ter briga, né? Jacó partiu com tudo o que tinha e foi até Berseba, onde ofereceu um sacrifício ao Deus de Isaque, o seu pai. Naquela noite, Deus falou com ele numa visão e o chamou assim: Jacó, Jacó. Aí o que ele respondeu? Estou aqui. E respondeu Jacó para Deus. E aí Deus disse que não era para ele ter medo de ir para o Egito, pois ali ele faria com que os seus descendentes se tornassem uma grande nação. Ele iria para o Egito com Jacó e traria os seus descendentes de volta um dia para Canaã. E quando Jacó morresse, José estaria ao lado dele. Quando Jacó ouviu isso de Deus, ficou confiante e levou consigo todos os seus descendentes, isto é, seus filhos e filhas, netos e netas. Ao todo foram para o Egito 66 descendentes, bastante gente, hein? Diretos, foi só os filhos, filhas, netos e netas, não estavam falando de outras pessoas, só essas que eram os descendentes diretos dele, deu 66 pessoas. Sem contar as mulheres dos seus filhos, ou seja, tinha mais pessoas ainda. Os 2 filhos de José
já tinham nasceram lá no Egito, então eles já estavam lá, né? Os 2 filhos dele foi assim, somando então Jacó, a esposa, mais os filhos, deu um total de 70 pessoas da família de Jacó, que aí se encontrou lá. Jacó mandou que Judá fosse à frente para pedir a José que viesse então encontrá-lo em meio de Gozém. Olha outra imagem, porque ele estava tão feliz de estar indo para lá, que ele não queria fazer a viagem inteira, esperar chegar lá no palácio. Ele queria que José viesse para encontrar ele no meio do caminho. Quando eles se encontraram, nossa, que alegria! José abraçou e chorou, e eles ficaram abraçados por muito tempo, matando a saudade, porque foram anos sem se ver. Imagina, anos separados do pai dele, o pai dele achando que ele estava morto e ele estava vivo lá no Egito. Então eles ficaram horas ali abraçados, chorando, matando a saudade um do outro. Então Jacó disse: já posso morrer agora, que já vi você e sei que você está vivo. Depois José disse aos irmãos e à família do pai que iria falar com o rei do Egito e dar a notícia de que os seus irmãos e os seus parentes do seu pai, que moravam lá em Canaã, vieram para ficar com ele. Iria dizer ao rei que eles seriam criadores de ovelhas, assim como eles eram lá em Canaã, de gado e de tudo o que eles tinham trazido. E falou o que era para dizerem se o rei perguntasse qual era a profissão deles, que a vida inteira eles foram criadores de ovelhas, como foram os seus antepassados. Assim, eles poderiam ficar morando na região lá de Gozém, que não teria problema, pois os egípcios detestavam pastores de ovelha, eles não gostavam. Então era melhor não ficar ali exatamente no Egito, ficar ali numa cidade próxima, que era Gozém, que era no meio do caminho entre Canaã e o Egito, para não criar nenhum problema, porque não era isso que José queria, né? Depois de todos esses anos, porque os egípcios não gostavam. O rei ordenou então a José dar as melhores terras na melhor região do Egito. Outra imagem. Essas terras se tornaram propriedades deles e eles ficaram então morando ali. José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e todos os seus parentes, conforme a necessidade de cada família. E, lógico, como diz o nome da lição, é final feliz. Então, depois de toda a luta, toda a dificuldade que José passou, ele permaneceu fiel ao Senhor todos os dias, sem nenhum dia duvidar do amor de Deus por ele, apesar de todo o sofrimento, né? Teve um final feliz, ele se reencontrou com o pai, perdoou os irmãos tinham se arrependido do mal que eles haviam feito e tudo ficou bem. E agora a família dele não ia morrer de fome, né? Que tinha ainda mais alguns anos pela frente de fome. Mas eles não morreriam porque eles estavam próximos de José, que era o governador do Egito. Então, pequenos de Cristo, a nossa lição acabou, mas vocês precisam entender que todas as histórias de José mostrou a fidelidade dele para com Deus. Mesmo que ele foi jogado lá no poço pelos irmãos, foi vendido, depois foi preso injustamente, ele se permaneceu fiel. Então, a fidelidade, uma vida fiel a Deus, produz vitórias em meio às tribulações, em meio às dificuldades, né? Isso que é tribulação, dificuldade, aquelas coisas ruins que às vezes acontecem na nossa vida. A gente tem que permanecer fiel, porque isso vai produzir bênçãos e vitórias na nossa vida, amém? Então, a fidelidade a Deus produz uma vida de vitórias. Vocês precisam guardar isso no coração de vocês, que mesmo diante das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, às vezes a gente passa por algumas situações que a gente não quer passar,
mas a gente tem que permanecer fiel ao Senhor, amém? Então essa é a conclusão da nossa história. A nossa próxima aula vai ser no sábado, no dia 10, e vai ser presencial lá na igreja. A gente vai se ver e vai ter a nossa aula lá, tá? Espero todos vocês, que eu já tô com saudade, né? Já faz um mês, vai fazer um mês já que a gente já se viu. Então, eu espero por vocês lá na nossa escola bíblica presencial, amém? Vamos orar para agradecer ao Senhor. E eu quero agradecer vocês também por estarem aqui comigo esses 13 sábados. Nós somos mais do que vitoriosos no Senhor. E em nome de Jesus, Ele vai nos conceder uma bênção especial por sermos fiéis a Ele e querer aprender mais da Tua Palavra. Às vezes a gente não tá com vontade, mas a gente se esforça e o Senhor nos abençoa. Então vamos orar para agradecer? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por ter nos guardado, cuidado de nós até aqui. Que nós formos, Senhor, fiéis a Ti, Pai. Que o Senhor permaneça fiéis a nós também, para que a gente possa receber as bênçãos, para que a gente possa, Senhor, andar em tranquilidade e paz na Tua presença. Que cada pequenos de Cristo, Senhor, possa receber uma bênção especial, pois nos esforçamos para estarmos aqui, nós conseguimos e somos mais do que vencedores, pois nós alcançamos o final da nossa revista. O Senhor deu uma semana maravilhosa, um domingo abençoado, e assim, ó Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Pequenos de Cristo, fique com Deus, se cuidem, para que a gente possa se ver lá na igreja no segundo domingo, que vai ser no dia 10/10. Amém? Meu beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau!